essa noite, Pai, em nome de Jesus, e que essa palavra possa se tornar cada dia mais viva e eficaz dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto sempre de fazer um pequeno resumo, né, das aulas anteriores. Eu parei, não consegui terminar a aula 3. Vocês estão com a apostila aí, aula 3. Eu estava falando sobre, a aula 4, a lição 4. Eu estava falando que Jesus era abençoado em todas as áreas. E faltou terminar alguns exemplos. Quem começou desde o primeiro dia, a gente falou na primeira aula que prosperidade é algo que é de dentro para fora. O homem, quando foi criado, ele foi criado próspero. Deus o criou próspero. Ou seja, né, eu gosto de falar isso. Deus criou o homem para que ele dê certo. Deus deu o homem, o abençoou e deu uma ordem. E a ordem era: você está liberado para prosperar. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Eu conheço pessoas, acho que cada um aqui deve conhecer pessoas que têm dinheiro e não são prósperas, e pessoas que não têm dinheiro e são prósperas. Porque prosperidade é um conceito muito superior a ter dinheiro. Ter dinheiro é apenas um complemento de quem é próspero. Quem é próspero pode ter dinheiro, ou não. Amém? Porque você é próspero independente do que você tem na sua conta bancária. Amém? Por isso que eu sou próspera. E aí eu ensinei isso, né, nas apostilas, mostrei isso, a criação do homem, tudo isso. A gente passou também sobre a prosperidade no Antigo Testamento, como era. E quando o homem caiu, ele perdeu, né, essa bênção. Então ele ficou limitado. E Deus começou a tratar com ele através de alianças. E nessas alianças havia a bênção, né, e a maldição decorrente da obediência. E mostrei isso tudo. Mostrei que a lei, ela trazia uma maldição. E Cristo nos resgatou dessa maldição da lei. Falei também sobre a bênção de Abraão, que foi prometida para nós. Expliquei o que era essa bênção de Abraão e que hoje a gente tinha o direito legal a ser descendente de Abraão, do crente Abraão. E comecei a falar também que quando Jesus veio, ele veio para restaurar o princípio. Quando o homem pecou, antes do pecado, né? O homem antes do pecado, ele era um ser próspero, né? Como eu falei, e perfeito. E quando Cristo veio, ele veio o quê? Resgatar para nós essa condição de nascermos de novo, termos o nosso homem interior recriado e sermos seres espirituais. Porque ninguém consegue se relacionar com Deus de forma plena se não for pelo Espírito. Porque Deus é Espírito e importa, é necessário que todos, né, os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E esse adorador é quem? Quem tem relacionamento com Ele. Você não consegue se relacionar com Deus se não for pelo Espírito, porque Deus é Espírito. E quando Jesus veio, Ele nos trouxe essa condição novamente de sermos seres espirituais, para poder termos comunhão com Deus. Jesus veio trazer para nós a filiação. Ele veio trazer para nós o direito de sermos adotados como filhos. Porque, na verdade, nós somos servos por opção e filhos por adoção. Amém? Você não se alegra com isso, não? Isso é muito lindo. Nós servimos a Deus porque a gente quer. Ele não obriga, amém? Nós servimos por opção. Eu quero ser serva desse Senhor maravilhoso. E ele, em determinado momento, Jesus disse: olha, eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. A gente é que quer ser servo dele. Amém?
nós servimos a Ele porque o amamos, não porque Ele exija isso de nós. Amém? E Jesus trouxe para nós esse direito da herança, a herança de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque recebemos a filiação. Nós somos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. E tudo isso tem a ver com prosperidade. Nós somos prósperos por causa disso. E eu comecei a falar que quando Jesus veio, Ele nos trouxe a vida eterna. E essa vida eterna é o motivo de sermos prósperos. Sem vida eterna não tem como ser próspero. A prosperidade está ligada à vida eterna. Eu mostrei isso nas outras aulas também. E aí eu comecei a falar que Jesus ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Mostrei na palavra, mostrei que nessa passagem está falando de dinheiro, porque, mais uma vez eu digo, Deus não tem problema em tratar de dinheiro. O homem é que tem, a gente é que limita as coisas. Então tem gente, vai falar de dinheiro na igreja? Mas não pode, é pecado, não pode falar de dinheiro. Mas pode, mas dinheiro faz parte. Dinheiro faz parte. Quando você olha lá na criação, lá no Éden já tinha uma série de pedras preciosas, já tinha um monte de coisa de valor. Lá no Éden, no comecinho. Então Deus nunca teve problema em coisas de valor. A gente é que limita muito isso e se prende muito a isso e acha que isso vai fazer assim, se eu for próspero financeiramente, eu vou me afastar de Deus. Eu já vi pessoas dizendo um absurdo que Deus não vai dar um carro para o irmão, porque senão ele se desvia. Se a pessoa recebe uma bênção de Deus material e se desvia, ela acha que ele não foi nem crente, né? Se nascer de novo, a gente tem que rever esse conceito aí. Né? Eu já vi pessoas defendendo isso, defendendo que Deus quer que a pessoa ande de ônibus, porque se der carro ele se desvia. Mas eu desconheço esse Deus, eu não sei que Deus é esse, não creio nesse Deus aí não. Né? Por quê? Porque a prosperidade é uma condição. Então, se eu for de ônibus para a igreja, eu vou ser próspero. Mas é claro que se eu puder, Deus não vai ter nenhum problema de me abençoar e eu ir de carro. E eu não preciso ser a dona do carro, amém? Ele pode providenciar uma carona. Amém? E aí eu já vou dar uma dica para os irmãos que têm carro. Se Deus lhe abençoou com o carro, quando terminar o culto, pergunta para o irmão que está do seu lado, se ele tem como ir para casa, se ele mora perto do seu bairro. Fale com ele no grupo do WhatsApp da igreja, fale com ele, pergunte. Quando tiver um evento na igreja, ofereça, coloque, faça uma oferta. Amém? Isso é uma bênção. Isso é bom. É você demonstrar o caráter de Deus, doador. Se você tem carro, você pode dar uma carona para o seu irmão. Amém? Vocês ainda me amam, né? Então, eu comecei a falar o exemplo de que Jesus era próspero. E eu mostrei, né, que ele nasceu numa manjedoura, né, numa estrebaria. Não porque ele não tinha dinheiro, mas porque não tinha lugar na hospedagem. Né? A Bíblia fala, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Não tinha lugar para onde ele se hospedar. Então, ele teve que se arrumar ali no lugar que apareceu. A família dele arrumou aquele lugarzinho ali, foi por isso que ele nasceu. Não é problema com dinheiro. Mostrei que os reis magos deram presentes caros a Jesus quando ele nasceu. A Bíblia não fala sobre quantidade, tá? Eu não posso dizer isso com base bíblica, porque a Bíblia não fala de quantidade. Mas o costume da época era que os reis, quando eles iam visitar outros reis, eles levavam grandes quantias. Não levavam os tiquinhos, como coloca nos filmes. A gente vai ver os filmes de Jesus, aí aparecem os 3 reis magos com uma caixinha desse tamanho, né? Um negócio assim, bem xoxinho, com 3 graminhas assim de ouro, de incenso, aquele negocinho assim, tão sem graça. Mas, amados, essas 3 coisas que Jesus ganhou, ouro, incenso e mirra, tinham valores elevados naquela época. Ouro sempre teve, né? Mas o incenso e a mirra eram coisas muito valorizadas naquela época.
E com certeza, eles não devem ter dado uma caixinha pequenininha, porque não era prática, não era comum. Os estudiosos, né, quando eles fazem os estudos, não era comum. Um rei para outro rei. Agora imagine o rei dos reis. Né? Eles estavam indo lá reverenciar o rei dos reis. Ele não ia chegar lá com uma caixa de fósforo, com um tiquinho dentro. Então, e aí eu mostrei também o simbolismo desses 3 presentes. Aí mostrei lá que Jesus tinha uma casa, ele morava em Cafarnaum, ele tinha uma casa, pessoas se hospedavam na casa de Jesus. Eu mostrei que algumas mulheres foram levantadas por Deus para abençoar financeiramente o ministério de Jesus. Eu mostrei que Jesus ajudava pessoas pobres. Na multiplicação dos pães e peixes, a preocupação de Jesus não era quanto, não era o valor, mas era aonde. Eles estavam no meio do deserto. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: onde é que a gente vai comprar pão para esse povo todo? A preocupação dele não era: ai meu Deus, e agora? Eu não tenho um real. E um real não é outro, né? Naquela época era o quê? A moedinha de ouro, né? Uma dracma, sei lá, não tem X dracmas, não tem. Ele não tinha, né? Dinheiro da época. Ele não se preocupou: ai, eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou dar? Não. Ele virou para os discípulos e disse assim: onde a gente vai comprar? Aonde? E aí foi quando, justamente por não ter aonde comprar, ele fez o milagre da multiplicação, mostrando o quê? Que onde existe a impossibilidade humana, Deus entra com o sobrenatural. Amém? Todas as vezes que você esbarrar numa impossibilidade humana, dê glória, dê graças a Deus. Agradeça ao Senhor. Por quê? Porque é nessa hora que entra o sobrenatural. Amém? Enquanto você pode fazer alguma coisa, né? Mas até a gente fica mais difícil de crer, né? Quando tem uma coisa mais fácil, né? Às vezes, vamos lá, um exemplo bem bobo. O que é mais uma dorzinha de cabeça? O que é mais fácil? Tomar uma aspirina ou orar? Uma aspirina, né? Mais fácil. Eu tenho me treinado para crer nessas coisas e tenho cada vez mais tomado menos remédio. Mas é individual de cada um. Mas não é mais fácil. Então assim, mas quando chega e fala assim: olha, como aconteceu comigo, olha, você tem um problema seríssimo. Você vai morrer. Aí você faz: pronto, não tem pra onde ir mais. Aí é Deus. Aí fica mais fácil de crer, né? Parece que a gente só tem facilidade de crer quando chega no limite assim. Então fique tranquilo. Pois é, morre só de saber que pode ser que tenha. Então, quando você chegar no momento da sua impossibilidade humana, fica tranquilo. É a hora de entrar o sobrenatural de Deus. Amém? E aí eu mostrei que que Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Interessante isso, né? Se Jesus fosse um pobrezinho coitado, né? Ele não ia precisar de um tesoureiro. Judas era o tesoureiro, andava com a bolsa, era ele que administrava. E a gente sabe que ele era ladrão, né? Eu mostrei aqui que Judas era ladrão. Quando o livro de João foi escrito, eles já sabiam, né, que Judas era ladrão. Mas naquela época que eles estavam ali convivendo, eles ainda não sabiam que Judas era ladrão. Então Judas tirava as quantias de dinheiro da bolsa e eles nem percebiam. Agora, pergunta, vou perguntar baseado na minha carteira. Eu acho que eu devo ter umas 2 notas de 5 reais lá. Se alguém tirar uma, eu percebo ou não percebo? Agora, quando você tem uma quantidade maior, tira um pouquinho, mas não percebe, né? Cada dia tira um tiquinho, nem percebe. E eu acredito que Judas fazia mais ou menos assim, né? Ia devagarinho, tirava um pouquinho, tirava outro pouquinho, e outro pouquinho, e ninguém percebia, tinha bastante recursos no ministério. Eu já falei na outra aula. Ah tá, João 12:6. Aí falei também que Jesus lidava com riquezas, com muita naturalidade,
Eu citei aquela passagem onde a mulher chega com aquele perfume caríssimo, quebra, né? Derrama nos pés do Senhor, seca com seus cabelos, e assim, né? Ele faz aquela oferta para ele. E Jesus agiu com muita naturalidade. Se ele, né? Fosse eu, né? A pessoa chega assim com um perfume caríssimo e quase que vai jogar, eu, não, calma, peraí, não vamos desperdiçar não, porque esse negócio é caro. Não é assim, né? A nossa primeira atitude é essa. Jesus nem se abalou. Tinha problema. Mais uma vez, Deus não tem problema em lidar com riquezas. Nós é que temos, a gente é que é apegada. Ai meu Deus, esse negócio é caro. Jesus estava nem aí, ela derramou lá e ele recebeu a oferta dela. Amém? Porque o mais importante para Jesus era o coração daquela mulher. É o que aquilo representava para ele, a entrega dela para ele. E isso sim, ele se importava. Isso sim toca o coração de Deus. O seu coração, a intenção do seu coração toca o coração de Deus. Não o valor, não a qualidade ou a quantidade. Jesus, ele se diferenciava dos pobres, eu falei nisso também. E ficou faltando só esses 2 últimos versículos que eu vou falar agora. Aí eu já entro na aula de hoje. João 19, 23 e 24. Vou acompanhar lá até mais rápido. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Vocês sabem o que é que eles fizeram com essas peças da roupa de Jesus? Lançaram sorte. Jogaram para saber quem ia ficar com essas peças. Uma parte eles cortaram e a outra eles lançaram sorte. Aí eu pergunto para os irmãos, vamos fazer uma reflexão. A Bíblia também não entra muito no detalhe. Mas vamos lá. Se fosse um pão de chão, um trapo. Porque muita gente acha que Jesus não dava só os trapos. Se fosse os trapos, os panos de chão, vocês acham que alguém ia querer? Inteira, completa. Não tinha como, não era para ser cortado, porque ele era mestre. Então, os mestres, eles se vestiam de forma como mestres. Por isso que quando as pessoas viam Jesus de longe, sabiam que ele era mestre, chamavam-se, referenciavam ele como mestre. E o mestre se vestia dessa forma. Essa túnica dele era algo que não era para qualquer pessoa. Então não tem essa conversa de que Jesus andava de trapinho. Jesus não andava de trapinho. Jesus andava bem vestido, né? Ele andava digno. Ele andava de forma digna. Digna de quem ele é, de quem você é. Você tem que andar de forma digna também. Vamos lá para Lucas 22, 35. Que é o último exemplo. Jesus falou para os discípulos, perguntou-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparque, faltou-lhe porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Os discípulos, cada um, não tinha nenhum vagabundo, né? Todos eles trabalhavam. Tinham pescadores, né? Tinham cobradores de impostos, tinham várias profissões, né? Quando Jesus começou a variar esses discípulos, ele tirou ele das suas profissões. E Jesus bancou durante 3 anos e meio o ministério dele e todos que andavam com ele. E ele perguntou, olha, uma vez quando eu mandei vocês, faltou alguma coisa? Faltou? Eles mesmos, com a boquinha deles, disseram, nada. Jesus tinha o seu ministério, né? Ele andava com aqueles homens e nem faltava nada para ele, nem para os seus discípulos mais próximos, que ele, o ministério de Jesus, sustentava. Porque aqueles homens largaram tudo. Eles não trabalhavam mais. Eles passaram a seguir Jesus. E não faltava nada, nem para Jesus,
nem para os discípulos. Jesus tinha um ministério próspero. E aí eu coloquei na apostila, né? Você pode estar dando uma olhada lá. Coloquei assim, baseado nessas passagens bíblicas, nós mostramos, né, que Jesus era abençoado materialmente também. Né? Embora Jesus não tenha tido uma vida de luxo e pompa. Vocês estão comigo? Ostentar é outra história. Ostentar é outra conversa. A prosperidade que Deus nos dá não é para ostentação. A prosperidade que Deus nos dá é para que a gente possa ser canal de bênção. Não para simplesmente ostentar. E ele não fez isso. Ele era próspero, não faltava nada e ele tinha tudo em abundância. Naquela passagem que Jesus precisou pescar para tirar uma moeda da boca do peixe, por que ele precisou fazer isso? Porque Judas não estava com ele naquela passagem. Eu estava procurando aqui na apostila e não estou achando. Eu não sei se eu apaguei sem querer. Mas Judas era o tesoureiro. Aí Judas não estava com ele, estava só ele e Pedro. Aí chegaram para ele, pegaram ele desprevenido e disseram: ei, paga aí o imposto. Mais uma vez, na hora que entra a impossibilidade humana, o tesoureiro dele não estava com ele. Ele não tinha como tirar dinheiro dali. O que ele fez? Joga a vara ali, pesca, e dentro da boca do peixe veio a provisão. E se Deus precisar tirar dinheiro da boca de um peixe, Ele faz por você. Vamos contextualizar na vida atual. Eu tenho testemunho próprio de 2 vezes. Por 2 vezes aconteceram depósitos inexplicáveis na minha conta bancária. Você crê assim? A primeira vez, eu, muito recém-convertida, e eu falei: meu Deus, eu sou filha de bancária. Então eu falei: bom, se tem um erro, alguém vai pagar. Aí me aperrei, aí fui no banco, e isso faz, mais de 15 anos. Eu me lembro do valor, foi 1.230 e poucos reais e uns centavinhos. Agora os centavos eu não lembro não, a primeira vez. E eu fiquei, corri pro banco, falei: errado. Aí ele falou: não, foi um depósito, mas esse depósito está identificado, a gente vai, aí foi atrás. E era uma empresa, que eu tinha trabalhado lá, não sei quanto tempo atrás. Eles me pagaram, quando eu saí dessa empresa, eu recebi tudo. Não tinha, eles não me deviam nada. Aí ele me disse: olha, tá aqui essa empresa X. Aí eu peguei e liguei para a empresa. Eu disse: olha, vocês cometeram um erro. Oh meu Deus, incredulidade é uma coisa horrível. Vocês cometeram um erro e me identifiquei, falei, dei o número da minha conta, disse que tinha colocado esse dinheiro e que provavelmente estava errado porque ele não devia nada. E a pessoa do financeiro falou: não, tá certo, tá aqui no relatório. Seu nome, meu nome todo, meu CPF, a conta. E eu fiquei: não, mas tá certo. Aí, a primeira vez eu disse: tá errado, tá certo. A segunda: tá errado, tá certo. Na terceira eu desisti, eu disse: não, tá bom, tá certo. Amém? Essa foi uma dificuldade. Na segunda, meu irmão, na hora que entrou o dinheiro, eu disse: pai, muito obrigado. E já faz muito tempo isso, né? Então acho que está na hora de eu ter para terceiro, né? Porque, amém. Então assim, isso é para quem crê, amém? Isso é para quem crê. E você tem que ser crente. Eu vou entrar em dízimos e ofertas agora. Verdadeiramente, você tem que ser crente. É pela fé. Você precisa verdadeiramente crer naquilo que Deus fala na sua palavra. E eu disse isso na aula passada e vou dizer de novo. No tocante a dízimos e ofertas, ao dar, ao abençoar, você precisa ser ousado. Deus ama esse tipo de ousadia. Porque a sua ousadia é proporcional à sua fé. Se você está ousando, é
você está mostrando que você está crendo. Amém? E eu sou muito ousada. Nessa parte aí eu tenho problema. Porque já fui tratada. Desde muito nova na fé, eu fui tratada rapidamente. Eu não tenho problema. Quem me conhece e anda comigo sabe disso. Acho que a maioria aqui não anda muito próximo a mim. Mas eu posso ministrar isso porque eu vivo isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eu acordo no meio do Senhor, me mostra quem é que eu posso abençoar. Não tem problema. Isso é uma coisa que o Senhor vai tratando dentro de mim. Porque, lembra da primeira aula? Prosperidade está aqui, ó. A sua mente precisa ser próspera. Quando você tem uma mente próspera, tudo vai bem. Tudo prospera. Tudo acontece. Você consegue crer. Você consegue ser desprendido. Ah, irmã Karina, mas eu não tenho muito. Quem disse que tem que ser muito? Eu disse aqui que eu dou milhões por dia? Não. Nem tenho. Mas o coração está sempre disponível. O coração tem que estar sempre disponível. Sempre disponível. Sempre disponível. Lembre-se, você não é uma represa. Você não é uma represa. Amém? Você tem que ser uma fonte jorrando sempre. Sempre, 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 sempre. E lembre-se, uma fonte para ela jorrar, ela tem que ter a água tem que vir de algum lugar, não é assim? Imagine que a fonte que faz jorrar a sua fonte, ela é inesgotável. Então, quanto mais você jorra, mais vem. Quanto mais você jorra, mais vem. Quanto mais você abençoa, quanto mais você é liberal no dar, quanto mais você é próspero, demonstra a sua prosperidade, mais Deus vem, e vem, e vem, e não acaba nunca. E eu digo para vocês com propriedade, funciona. Funciona. Vamos entrar nos dízimos. Eu tenho certeza que se eu pedisse aos irmãos aqui para me dar algum testemunho de dízimo, muitas mãos iam se levantar. Porque todo mundo tem um testemunho sobre ser dizimista. Quem é dizimista? Sabe que funciona. Olha, eu nem pedi, as irmãs já estão se levantando. Glória a Deus por isso. E olha só, vamos entrar nos dízimos. Abram lá em Provérbios 3, 9 e 10. Olha só, uma orientação do Senhor, né? Ele diz assim, honra ao Senhor. Eu gosto muito disso. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Se você, colocar isso mais atual, assim se encherão de fartura a tua dispensa. A gente não tem mais celeiro, a gente tem dispensa, a nossa dispensa. E transbordarão o quê? De bens. De bens, mas porque você está falando de coisas materiais. De bens, sei lá, de dinheiro, a sua conta bancária. Pode botar aí também, tá valendo, porque para atualizar. Porque hoje quem é que anda com mosto e lagares, gente? Não, né? Eu tenho. Deixa eu abrir aqui. Está no meu celular. Amara. Me dê aí meu celular, Amara. Aí dentro da bolsa. Então, assim, para a gente contextualizar e uma coisa mais atual. Deixa eu ver aqui na mensagem como é que ele fala. Espera aí. Provérbios 3, 9 e 10. É porque ele pega do 5 ao 12. Deixa eu olhar aqui. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor.
seu celeiro se encherá até não caber mais, seus barris de vinho transbordarão. Eu gostei dessa parte que não vai caber mais, vai encher de um jeito que não cabe mais. Amém? Mas é basicamente isso. Lembra da fonte? Mas o que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos é sobre honrar. Ele fala para honrar a Deus com os nossos bens. Eu acho interessante isso para aquelas pessoas que acham que Deus tem problema com dinheiro. Porque ele fala em bens, ele fala em coisas materiais, para nós honrarmos ao Senhor com isso, com as primícias. Não tem essa história, eu vou pagar minhas contas tudinho, se sobrar eu dou o dízimo. Está tudo errado. Tem que ser o quê? O primeiro. Primeiro é o dízimo, as ofertas do Senhor, e aí depois você paga as contas. Aí você vai chegar num nível, como eu falei aqui do testemunho de uma outra irmã, e de vários dizimistas, acho que todo dizimista já passou por isso, que a matemática não fecha. Não bate, pastor. Porque a gente entrega o dízimo, entrega as ofertas. Aí eu dei mais ou menos o exemplo, né? Aí a gente fica mais ou menos com 70% do valor que tinha para pagar as contas. Aí começa a pagar as contas. Aí quando chega no final do mês, pagou todas as contas e ainda tem dinheiro. A matemática, né? É a matemática. E a matemática não bate. Matemática de dizimista, gente, não bate. E aí vamos lá, honrar ao nosso Deus com os nossos bens. O que é o dízimo? Dízimo é um princípio. Lembra que eu falei na aula passada? Existem coisas na lei. Só que coisas da lei, nem tudo que está na lei foi estabelecido na lei. Coisas, alguns assuntos, algumas situações, alguns princípios já existiam e foram colocados na lei. E aí eu citei, dízimo é um. Era uma coisa que já existia. Fé já existia. Compaixão já existia. Amar Deus sobre todas as coisas sempre existiu. E aí a lei, ela veio e regulamentou alguns princípios. Dízimo não é uma lei. Dízimo é um princípio. É um princípio que na dispensação da lei, ele foi regulamentado, vamos dizer assim, mas ele já existia. E aí, dízimo é o quê? É uma contribuição dada a Deus e possui um valor pré-estabelecido de 10%. O que eu acho engraçado, acho que não sei se alguém aqui já parou para pensar, Deus, por ser provedor de tudo nosso, ele poderia muito bem pedir 90% e deixar só 10%, né? Ninguém concordou? Não. Se ele é o Deus provedor de todas as coisas, ele não poderia dizer, peraí, eu lhe dou tudo, então 90% você me devolve e fica só com 10%. Não podia? Mas ele é tão bom, amados, que ele pediu uma parte bem pequenininha. Ele disse, olha, eu te dou tudo, me devolve, me honra só com 10%. O que é 10% de tudo que você tem? Tão pouco, não é? E é apenas um princípio. Vamos entrar nesse princípio. Eu coloquei algumas considerações, dizendo que o dízimo é bíblico, é neotestamentário, faz parte do Novo Testamento, vou chegar lá. Todo cristão congrega em algum lugar. Eu sei que tem pessoas aqui que não são dessa igreja. Aí você vai dar o seu dízimo na sua igreja. Oferta não, oferta você pode dar em qualquer ministério, em qualquer lugar, enfim. Você fica à vontade. Mas o dízimo você dá aonde você congrega. Aonde você congregar, é lá que você entrega o seu dízimo. Não se entrega dízimo em outro ministério. Você não pode congregar aqui e entregar o seu dízimo em outro lugar. Isso não é bíblico. Amém? Você tem que entregar o dízimo aonde você congrega. E eu coloquei assim, todo cristão que congrega em algum lugar tem um compromisso. Não é obrigatório, mas também não é facultativo. Às vezes a gente não entende, né? Assim, poxa, se não é obrigatório, eu dou se eu quiser. Aí eu digo, não, mas também não é assim, não é facultativo. Por quê? Porque é um princípio.
Não é uma lei. Se fosse, entende, né? Se fosse uma lei, ou cumpre. Mas é um princípio. Quando você cumpre, você desfruta. Vocês estão aqui? É um princípio. Então, quer ver uma coisa que eu mexo muito com as pessoas quando eu falo isso? Por que tem ímpio que prospera? Não tem aliança com Deus, não tem nada. E prospera. Estou falando de prosperidade. Não estou falando de roubo, de coisa ilícita. Amém? Não estou falando disso. Eu estou falando de prosperidade. Por que tem ímpio que prospera? Porque ele cumpre princípios. E um primeiro deles, trabalhar. Vou chegar lá. Trabalhou, meu amado? Você trabalha, você ganha dinheiro. Agora, qual é a diferença das pessoas do mundo? Às vezes eles trabalham, porque não têm o entendimento de Deus na vida deles, e o trabalho deles acaba sendo o Deus deles. E a gente não. A gente trabalha, amém? Mas o nosso trabalho não é o nosso Deus. Então, mas por um ímpio trabalhar, ele vai prosperar. E você não tem que ficar de biquinho. Porque eu sou de Deus e não prospero. Aí. Mas quem faz biquinho, né? Porque o outro está prosperando, já não está sendo próspero. Entende? Então, como eu disse, são princípios. Eu dou um exemplo de um casal que eu conheço. Eles não sabem nem o endereço de Jesus. Não conhecem Jesus. Não são cristãos. Mas eu olho para o casamento deles, eu vejo eles praticando princípios da Bíblia. São casados há são 34, vai fazer acho que quase 40 anos de casados. E é um casal que quando você olha, você vê. Ele mesmo sem saber, né, como Cristo amou a igreja, mas ele ama a esposa, ele a honra. Ele nunca a traiu. 40 anos, quase 40 anos de casado, ele nunca traiu a esposa. A esposa vive para ele, para casa, para os filhos. Os filhos já são grandes. São uma bênção os filhos. Então assim, você olha para aquele casal e você vê, mesmo eles não sem saber, amados, mas o que é que eles fazem? Eles cumprem princípios. A nossa diferença é que quando nós temos o conhecimento da palavra e o entendimento, a gente também vai cumprir esses princípios e a gente vai prosperar muito mais. Por quê? Porque a nossa prosperidade não é só o que está ao nosso redor, é o que tem de dentro. Amém? A prosperidade deles vai ser sempre um pouco limitada. Por quê? Porque falta o interior, falta a fonte da prosperidade. Mas quando se cumpre princípios da palavra, mesmo que você não... Porque tem gente que acha que Deus é Deus exclusivo dos evangélicos, né? Deus é o Deus exclusivo da sua palavra. Amém? Então, tem alguém que às vezes nem... não é cristão, mas pratica alguns princípios. Então, naquilo que ele pratica, funciona. Mas aí ele não vai ter a totalidade. Porque nós temos a totalidade, que é Cristo. Amém? Aí sim, aí, em Cristo nós desfrutamos de todas as bênçãos. Em Cristo, tudo que você pega, que você toca, prospera. Tudo que você faz, dá certo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Amém? Mas aí você precisa entender essa coisa do prosperar e não prosperar. Porque que ímpio prospera. Simplesmente isso. Ele cumpre alguns princípios. Amém? Ficou tão calado. Vocês estão aqui? E aí no dízimo, como eu falei, né? Ele não é obrigatório, mas também não é facultativo. Como é isso? Não é... Deus não vai jogar um raio na sua cabeça se você não entregar seu dízimo. Você está na graça, amém? Mas você não vai poder desfrutar de algumas coisas. Porque lembra que eu falei? Prosperidade tem a ver com obediência. Prosperidade tem tudo a ver com obediência. A palavra, aos princípios. Se você não cumpre os princípios, como é que você quer desfrutar da graça? Como é que você quer desfrutar da bênção? Se você não cumpre os princípios. Você precisa cumprir os princípios. Você precisa cumprir a palavra. Você precisa honrar ao Senhor com seus bens. Você precisa dizer para Ele, olha Senhor, eu creio. Sabia que dízimo é atitude de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você quer agradar a Deus, você precisa agir em fé em todas as áreas da sua vida. Inclusive na financeira. O dízimo e a oferta é uma forma de você demonstrar a sua fé. Vocês estão comigo?
Você demonstra a sua fé quando você dizima, quando você oferta. Claro, lembra da outra aula que eu falei? Não entregue o seu dízimo porque o vizinho faz, porque o irmão que senta do lado da cadeira faz, porque o pastor pediu. Não, você tem que entregar o seu dízimo confiando, sabendo que Deus é o Deus da sua palavra. E que Ele vai honrar aquilo que Ele disse na sua palavra. E que você o quê? Você está crendo naquilo. Então você entrega. Mas não tem problema. Quando você entende, rapaz, Deus me dá tudo. E é uma forma de honrá-lo. É uma forma de dizer para Ele: Senhor, olha só como eu te amo. Irmã, você vai dizer que ama com dinheiro? Com bens? Lembra aquilo que eu falei, que as pessoas têm a mentalidade, tem problema com dinheiro? Deus não tem problema com dinheiro. Porque só entrega os bens quem já entregou o coração. Amém? E simplesmente entregar o seu dízimo é dizer: Pai, eu confio tanto em Ti. Eu confio tanto no que diz a Tua palavra. Está aqui, ó, não tem problema. Eu estou dando, olha, o Senhor sabe, né? Que está apertado, mas eu te amo, toma. Porque no fundo, Deus não precisa de nada da gente. A gente que precisa dele. Ele não precisa de nada nosso. Mas Ele estabeleceu princípios. E nesses princípios, quando cumprimos, existe a bênção decorrente à obediência. Amém? E aí, vamos lá. Então, não é obrigatório, mas também não é facultativo. Entenderam, né? Se é que isso pode existir, coisa da minha cabeça, mas enfim, acho que vocês entenderam. Deus não lhe obriga, mas também você não pode se dar o luxo de não fazer. Pronto. Vamos lá. Dar o dízimo é uma atitude de gratidão. O 4, eu sou abençoada, por isso eu dou o dízimo. E não o contrário. Ah, porque eu dou o dízimo é que eu sou abençoado. Entendeu, né? A diferença? Porque, lembra que eu falei que a bênção começa de dentro? Lembra que eu falei que a bênção é de dentro? Então, se você já é abençoado, por você ser abençoado, lembra que eu falei, por amor ao Senhor, por gratidão, você vai lá e entrega. Você não vai fazer agora joguinho com Deus. Senhor, o negócio é o seguinte: eu vou dar, viu? Tá aqui. Fica olhando aí, porque você tá vendo que eu tô dando, né? Você tá vendo, né, Deus, que eu tô dando? Eu estou entregando meu Deus. Agora não me prospere, não. Amém? Você dizima porque você já é próspero. E não é próspero porque dizima. Entenderam, né? A prosperidade é de dentro para fora. Prosperidade é a bênção, a liberação. Você é desprendido dessas coisas. Então você não tem problema em abençoar. Abençoar faz parte da sua natureza. Aí eu coloquei aqui também: devo dizimar do que eu tenho como rendimento, não para ter rendimento. A questão da troca. A intenção não é você, vou dar para poder receber, vou entregar o dízimo porque eu vou ter tanto. Não. É justamente o contrário. Eu tenho e dizimo, porque eu já sou próspero. Não dizimar não me faz maldito. Não vai rachar mais uma vez, Deus não vai jogar um raio na sua cabeça e lhe amaldiçoar, porque você não está dando dízimo, não. Vocês estão aqui, né? Vocês vão me amar ainda, né? Você está na dispensação da graça. Mas mais uma vez, se você é próspero, amém? Se você é próspero, Deus já te abençoou. Ele não já te abençoou? A gente não já aprendeu isso? Estou falando isso todas as aulas. Ele já te abençoou. Ele não vai desistir. Eita, fulaninho não dizimou esse mês, vou arrancar a bênção dele. Pronto, agora ele vai ser maldito. Não. Se eu não der o meu dízimo, o gafanhoto vai comer tudo. Me torei.
Não. Ah, irmã Karina, então você está dizendo que eu tenho autorização para não dizimar? Não. Não. Mais uma vez, o dízimo é uma atitude de dentro para fora. Eu vou falar umas 50 vezes até vocês saírem daqui, ou vocês vão dormir hoje quando vocês fecharem o olho e dizer: irmã Karina disse que o dízimo é de dentro para fora, porque eu sou próspero, então eu dizimo. Você já é abençoado, Deus já deu a ordem para... Então, se você já é abençoado, por que você vai reter seu dízimo? Não tem nenhum amém para mim? Nem pela fé? Dê um amém pela fé? Amém. Se você já é abençoado, por que você vai reter o seu dízimo, se você já é abençoado? Quando você entende que você já é abençoado, você nunca mais vai reter o seu dízimo. Nunca mais você vai reter o seu dízimo. E não é porque você vai ter medo de uma maldição, não é porque você vai ter medo de faltar, não. É porque você sabe quem você é em Cristo. Porque você sabe o que Ele fez por você. Que Ele te dá toda a condição, toda a provisão. Ele é dono de você. Ele é dono de tudo que você tem. Então você não vai reter a honra ao Senhor com os seus bens. Por quê? Porque você não é represa. Por isso que você não deve reter o seu dízimo. Não é por medo de ser amaldiçoado, não é por medo de ter um problema com Deus. Não, mas por amá-lo é que você entrega. Por honrá-lo, por respeitá-lo, por dizer: Senhor, você é maior do que tudo na minha vida. E eu creio, amados, que Deus, Ele é tão sábio, que Ele ensina o homem com isso. Porque, vamos combinar, o homem natural tem dificuldade de entregar coisas financeiras. Tem dificuldade de entregar coisas materiais. O homem natural, a gente aqui, né? Sem ser o homem recriado. O homem recriado não, mas o homem natural tem problema. Tem tanto que Deus falou tanto de dinheiro, né? Na Bíblia. Lembra que na primeira aula que eu falei quantos versículos referentes a dinheiro tem na Bíblia? Muito mais do que fé, muito mais do que oração, muito mais do que salvação. É porque Deus precisa falar sempre, né? Para ver se o homem aprende. E o homem tem essa dificuldade. Então Deus estabeleceu princípios para que o homem esteja sempre o quê? Sendo ensinado. Eu tenho quase 18 anos de crente. Todas as vezes que eu vou entregar meu dízimo, é um ato de fé. Vocês estão aqui? Todas as vezes. Não é porque eu já sou crente há não sei quantos anos que eu dou meu dízimo automaticamente, não. Simplesmente, cada vez que eu entrego, cada vez que eu faço uma oferta, cada vez que eu faço qualquer coisa, qualquer doação, é uma atitude de fé. É novo. É tudo novo. É tudo novo. Amém? É tudo novo. Cada vez que você chega para o Senhor: Pai, está aqui, eu te honro, eu te amo. É isso que você faz quando você entrega o seu dízimo. Amém? O retorno do dízimo não é automático, nem é calculável. Quando eu ando nos princípios de Deus, as suas bênçãos se manifestam na minha vida naturalmente. Não existe uma fórmula mágica. Vocês estão aqui? Não é o pó do pirlim-pim-pim. Você não vai entregar o seu dízimo. Eu vou chegar lá nessa parte das ofertas e dizer: eu vou dar R$100 porque eu vou ganhar 1.000. Porque existem uns ensinos errados assim. Eu vou dar R$100 porque eu vou ganhar 1.000. Não. A bênção de Deus é tão maravilhosa que você às vezes dá 100 e ganha 1 bilhão. Por que você vai limitar Deus só em 1.000? Não. Eu vou chegar nessa parte. Entende? Então essa coisa da oferta, quando você entrega,
É porque eu já falei muito da parte espiritual nas outras aulas. Aí eu estou pegando só no lado financeiro. Então, quando você entrega o seu dízimo, e você faz isso, não quer dizer que no outro dia vai cair dinheiro na sua cabeça. Amém? Por quê? Porque a bênção, ela é incalculável. Eu acabei de falar. Você é abençoado por uma série de coisas. Lembra que eu falei sobre o bem-estar, sobre a paz na sua casa, sobre uma série de coisas, tudo que diz respeito à prosperidade? Então, você desfruta da bênção de Deus de uma forma tão maravilhosa que não é necessariamente toma um dinheiro e recebe não sei quantos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Se você for mensurar Deus apenas com eu dou 100 e recebo 1000. Por quê? Porque Deus te dá um pacote de prosperidade. O pacote das bênçãos. Lembra que eu falei? Paz. Rapaz, tem coisa mais preciosa nessa vida que a gente vive hoje. Do povo com estresse, depressão, angústia. E a Bíblia nos garante que a paz que excede todo o entendimento. Tem dinheiro que compre paz? É o melhor exemplo que eu gosto de dar. É o da paz. Deus já te deu paz. Você já é próspero. Então, não é você não entrega o dízimo. Ai, não. Estou dando aqui, mas... vai fazendo a conta, né? Do que vai receber. Não, amados. Resposta errada. Intenção errada. Mas você faz, meu Deus, eu sou tão grata. Olha só, eu acordei hoje. Respirei. Gente, eu tenho ar nos meus pulmões. Eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um marido abençoado, filhos lindos. Eu tenho tranquilidade, eu tenho... às vezes até, quando eu falo na empresa que eu trabalho, às vezes é uma tranquilidade aperreada, né? Porque a gente tem os afazeres do dia a dia, a gente meio que corre ali, mas a gente corre, mas é com tranquilidade. A gente é tranquilo, a gente tem paz, a gente tem abundância nas coisas. Alegria. É o problema chegando, a situação te apertando, e você... Tem dinheiro que compre isso? Tem dinheiro que pague isso? Qual o seu problema em entregar o dízimo, então? Você já é próspero. Você já tem todas essas coisas. Aí eu coloquei aqui, dízimo pertence ao Senhor. Aí coloquei a referência de Malaquias 3:8 e coloquei, sendo por isso que nós vamos devolver esses dízimos a ele, entregando a homens mortais. Aí eu vou entrar em Hebreus daqui a pouco, mas eu vou explicar para vocês como era o dízimo antes da lei, como era o dízimo na lei e como era o dízimo, ou como é o dízimo hoje. Aí vamos lá. A palavra de Deus nos mostra que Abraão e também seu neto Jacó, homens que tinham aliança com Deus, eles faziam parte da aliança abraâmica, está aí na apostila. Eles entregaram os dízimos na dispensação da promessa, muitos anos antes da dispensação da lei. As referências estão na apostila também. Se você quiser pode abrir aí Gênesis 14, 18 a 20. Que quando todo mundo conhece essa passagem, eu já ministrei até aqui na igreja algumas vezes, quando Abraão ele deu o dízimo a Melquisedeque. Lembram dessa passagem? Olha lá. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Existia lei nesse tempo? Não. Lembra que eu falei dos princípios? Alguns princípios bíblicos, princípios de Deus, eles foram regulamentados na lei, mas eles já existiam.
Aí eu coloquei aqui, as atitudes do Velho Testamento, elas, na maioria das vezes, tudo, praticamente tudo do Antigo Testamento tipifica, representa a nossa nova aliança e Cristo nessa nova aliança. A Bíblia, ela é toda cristocêntrica. O Velho Testamento, ele aponta em todas, nos mínimos detalhes, eles apontam para Jesus. E essa atitude de Abraão de entregar esse dízimo tipificava, Melquisedeque era um tipo de Cristo. Eu vou mostrar, eu vou abrir lá em Hebreus, quando eu falar sobre o dízimo na nova aliança. E eu vou mostrar isso para vocês. Guarda esse nome, tá? Melquisedeque, Abraão. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, ele tipificava Jesus. Ele apontava, era como se Abraão fosse a igreja e Melquisedeque, Cristo. Aí eu vou mostrar lá em Hebreus, mas vamos lá. E uma coisa que eu estava pensando, se Abraão entregou o dízimo, de onde é que ele tirou essa ideia, hein? Por quê? Porque era uma prática. Vocês já pararam para pensar nisso? De onde é que foi que Abraão tirou esse dízimo? Acordou de manhã, vou dar o dízimo. Não, amados. Era uma prática, já acontecia. A lei apenas fez o quê? Regulamentou, estabeleceu uma forma de fazer. Vamos lá para o dízimo na lei? Números 18, 21. Eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Números 18, 24 e 26. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando os filhos de Israel receberdes os dízimos que dele vos tenho dado por herança, então desses dízimos farei ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Quando Moisés traz a lei, ele sistematiza o dízimo. Era um princípio que já era cumprido pelos judeus, que eles praticavam, já fazia parte. Só que não tinha, vamos dizer assim, uma obrigação. Na lei, a lei meio que disse, olha, agora tem que ser assim. E não fez, lembra que eu falei da maldição da lei? Não fez, torou. Não fez, é maldito. Então, se você deixasse cumprir alguma coisa da lei, você tinha que correr, pegar aquela coisa toda do ritual, fazer um sacrifício, lembra disso? Para poder não ver essa maldição sobre você. E tem aquela história do bode expiatório, né? Que ele entregava o sacrifício, né? E veio daí esse nome bode expiatório. Porque pegava um animal, né? Como expiação do pecado de outra pessoa. E ele tinha que fazer aquele sacrifício. Então tinha uma série de coisas que tinha que fazer. Tipo, para cada tipo de pecado, vamos dizer assim, né? Cada tipo de erro e não cumprimento da lei, existia todo um ritual que deveria ser feito pelo sacerdote. E aquela pessoa tinha que pagar aquilo, levava lá pombo, rolinha, não sei o quê, enfim. Aí não podia ter defeito, tinha que ser... Tudo isso fazia o quê? Tipificava Cristo. Toda essa simbologia do Antigo Testamento apontava para Jesus. Então, antes da lei, não tinha essa regulamentação. Aí o que é que Moisés fez? Através da lei, Deus fez o quê? Regulamentou. Então, Deus estabeleceu que a família de Levi, porque eram 12 tribos, você lembra que eram 12 tribos? Aí cada tribo ganhou várias coisas. Deus deu bois para um, terra para outro, não sei o quê, sabe, distribuindo, né? Só que os levitas não ficaram com herança nenhuma. Então Deus estabeleceu que os dízimos seriam entregues à tribo de Levi. A tribo de Levi receberia uma 10ª parte de tudo das outras tribos. Quando Israel saiu do Egito,
mesmo quando chegou na terra prometida, 12 tribos tinham o direito de possuir as terras, gado, ouro, todo tipo de posses. E os levitas não tinham direito a nada. Não tinham recursos naturais para administrarem e enriquecerem. Viviam para representar os homens diante de Deus. E a solução que Deus encontrou para que eles tivessem sustento era o quê? Quem tinha dado terra, gado e tudo mais que Deus dava, pegava 10%, né, o dízimo, e entregava para os levitas. Aí os levitas faziam o quê? Dessas ofertas que eles recebiam, eles tiravam 10% também e entregavam ao sacerdote, que era o quê? O dízimo dos dízimos. Como é que funciona hoje? Eu já vou puxando para a nova aliança. Vamos lá. Uma igreja, ela tem várias congregações. Os membros da igreja entregam o dízimo para essa igreja, para essa congregação. Aí essa congregação tira o dízimo dos dízimos e entrega na sede. Entenderam, né? Pronto, mais ou menos assim. Os levitas recebiam e tiravam o dízimo dos dízimos e entregavam para o sacerdote. Funcionava assim e hoje também funciona, continua funcionando assim, esse mesmo princípio. E aí eu explico aqui essa questão que a lei trazia uns princípios sociais, rituais para preservação, né? De alguma forma, esses aspectos sempre apontavam para Cristo na nova aliança. O princípio do dízimo, ele foi inserido na lei, mas continua perpetuado na nova aliança. Porque eu já vi muita gente querer me convencer que o dízimo é coisa da lei. E não tem base bíblica para isso. Dízimo não é da lei, né? Mas é o quê? É uma forma de gratidão, comprometimento e fé naquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Aí o dízimo no Novo Testamento. Vamos lá ver o que é que Jesus falou sobre o dízimo. Mateus 23, 23. Olha só, já o dízimo no Novo Testamento. Jesus falando sobre o dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, vocês devem fazer sem omitir aquelas. Aquelas o quê? O dízimo. Entendeu, né? E também é aquela história, né? A falta de conhecimento é que faz a gente errar. Algumas pessoas acham que Jesus estava condenando o dízimo quando ele falou isso. Mas na verdade ele não estava condenando o dízimo. Ele estava dizendo, olha, porque na verdade o que acontecia? Esse pessoal aí, os escribas e fariseus, eles se vangloriavam porque davam os dízimos, né? Eles queriam ser o bambambam, eles queriam ser os maiorais. E acabavam, né? Vamos dizer assim, vamos trazer para o nordestinês, ficavam se amostrando. E aí Jesus estava corrigindo a atitude deles, não a entrega do dízimo. Vocês entendem? Não era o entregar o dízimo que Jesus estava aí corrigindo, mas a atitude com que eles estavam fazendo. Tipo assim, o cara era uma peste, mas era dizimista. Então ele, olha, eu sou dizimista, eu sou bonzão, porque eu dou o dízimo. Mas era um caba nó cego, só fazia o que não prestava. Foi isso que ele disse. Aí ele disse, ó, não adianta você dar o dízimo e não ser bom, não ser justo, não ser correto, não pagar suas contas, não subornar. Não... Era isso que ele estava dizendo. Você tem que fazer os princípios de justiça, misericórdia, fé. E também não pode esquecer de dar o dízimo. Vocês estão comigo? Então, dízimo, Jesus, não apareceu nenhuma passagem bíblica de Jesus entregando o dízimo, mas ele falou sobre o dízimo. Tá aí o que ele falou sobre o dízimo. Esse texto é um texto muito duro, mas é um texto muito esclarecedor. Jesus chama o dízimo de um preceito da lei, assim como justiça, misericórdia e fé, né? Que eram preceitos até mais importantes, né? Só que fé, justiça e misericórdia, eles também não foram criados na lei, como o dízimo também não foi criado na lei. Como eu disse a vocês, Jesus ele estava só fazendo o quê? Nivelando. Ele estava dizendo, olha, não adianta você ser dizimista
e não fazer essas outras coisas. Você tem que fazer essas outras coisas e dar o dízimo. Aí sim, seu dízimo, ó, tá valendo, porque você está fazendo tudo direitinho. E aí não só dizimando e se achando bonzão porque dizima. Não. Enfim, foi isso que Jesus estava nivelando ali, esclarecendo para aquelas pessoas, para que elas fizessem o quê? Dizimassem de forma correta. Jesus estava ensinando e dizendo para eles, olha, funciona assim. No reino de Deus é assim. Você tem que ser dizimista, mas você tem que andar com fé, com justiça e com misericórdia. Ponto. Amém? E aí vamos entrar numa parte também que eu gosto muito, sobre Paulo, quando ele defende o sustento ministerial. Você me pergunta, irmã Karina, é bíblico os ministros? Quando eu falo ministros, eu falo todo mundo, né? Ministros não são só os pastores. Pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas e outros cargos, né? Missionários, né? Pessoas que dedicam a sua vida ao ministério, ao templo, à obra de Deus. Vamos falar assim, né? A obra que todo mundo entende. Que dedicam a sua vida à obra. Paulo, ele defendeu isso muito duramente. Inclusive, Paulo chegou a um determinado momento, ele trabalhava também, ele fazia tendas. E em determinado momento ele falou que, por conta disso, ninguém podia falar dele. Tipo assim, você agora está se aproveitando, né? Agora você virou essa conversinha de apóstolo e agora você vai só viver de oferta dos outros, vai ser sustentado pelos outros. E ele fez, não. Ele, quando precisava, ele fazia tendas, ele trabalhava, mas ele também recebia as ofertas. E aí ele ensina, Paulo é quem mais ensina sobre isso, sobre essa questão de quem vive do templo, comer do templo. Isso é muito importante, amados. A gente precisa ter muito isso no nosso coração. Porque quando você entende isso, você não tem dificuldade de abençoar um missionário. Você não tem coragem de falar do amor de Jesus no sinal, quando para seu carro. Aí também não tem coragem e acha que o missionário está querendo seu dinheiro porque ele vai lá para a África, lá para a Europa, lá para os índios, para povos não alcançados, para falar do amor do Evangelho. Aí muitas vezes, porque isso é um aproveitador, está querendo só saber de dinheiro, não quer trabalhar, só quer ficar nessa conversinha de missão. Não é? Então, assim, quando nós entendemos esses princípios, nós vamos ter prazer em abençoar os ministros na casa do Senhor. Você vai entender que aquilo que aquele ministro está fazendo, eu tiro por muitos que eu já conversei. Vamos lá. Tem muitos ministros, amados, que passam anos secular, trabalhando secular e trabalhando na obra, justamente com esse dilema, porque não quer largar. Paulo fez assim. Paulo fazia tendas quando era preciso, mas um ministro levantado por Deus, um ministro que ele é separado por Deus para uma obra nessa terra, ele precisa se dedicar a isso. Vou fazer uma pergunta bem básica. Morreu alguém na sua família? Só um exemplo, tá? Para quem você liga primeiro? Pastor, fulaninho morreu. Não é assim? Nasceu um menino pequenininho. Quem é a primeira pessoa que vai lá visitar? O pastor. E o povo ainda tem cara de pau de dizer que o pastor não trabalha. É muita cara de pau. O pastor não tem mais vida própria. Ele não tem mais. Estou falando só o pastor. Tem todos os outros, tá? Mas o pastor é que a gente conhece mais e está mais próximo. O pastor não tem vida própria.
Não tem hora. Porque se você passar mal de madrugada, você não vai contar 2 vezes de ligar para o pastor. Vai ligar. O pobre não pode nem dormir. Estão dizendo aqui, não dei ideia não, ó pastor. Não tem vida. Por quê? Porque a vida dele é o quê? É cuidar de outras pessoas. Ele dedica a vida dele, o ministério dele, a cuidar de outras vidas. Então, eu particularmente defendo que os ministros não deveriam trabalhar secularmente. Deveriam se dedicar integralmente à obra. Eu defendo isso como Paulo. Por quê? Porque precisa de dedicação. Você acha que é fácil o pastor Paulo chegar aqui? Praticamente todo dia ele tem uma ministração. Ele tem que estudar, ele tem que meditar, ora em línguas, jejua, ora em português, né? Toma conta da casa, porque o ministério dele também tem uma casa, a mulher, os filhos, é um ministério também, faz parte do ministério. Aí ele cuida da esposa, dos filhos. E aí cuida de... A gente tem quantos membros aqui? Uns 400? Não? Pela fé, né? Oh, aleluia! 250 membros? Imagina, 250 famílias. Porque cada membro, né, sempre tem alguém. Imagina a quantidade de pessoas que dependem de oração, de conselho, de consolo, de cuidado. Aí imagina esse homem trabalhando secularmente e dando conta disso tudinho. Já pensaram? Então eu vou logo dizer, se alguém chegar perto de mim para falar alguma coisa com relação à questão financeira, de qualquer pastor que seja, eu vou na Bíblia. Eu não admito. Obrigado, Rafael. Porque é bíblico. É bíblico. Eu vou explicar quando a gente voltar do intervalo. Amém?